Que a paz de Cristo esteja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. João 14, 15. João era um dos discípulos dos 12 apóstolos. Diz o seguinte a palavra: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus aqui está dizendo que, se de fato e de verdade a pessoa, o ser humano, ama Ele, então esta pessoa ela vai guardar os seus mandamentos. Ou seja, a prova de amor para com Cristo, para com Deus, justamente é quando o ser humano guarda os seus mandamentos. Agora nós temos que entender que esse guardar aqui os mandamentos não é simplesmente da pessoa ter o conteúdo da Bíblia Sagrada dentro dela. Não somente isso. Porque às vezes tem pessoas que de repente elas dizem: eu conheço a Bíblia, é de Gênesis, Apocalipse, ela sabe daquilo que está escrito. Não é somente a pessoa ter o conteúdo dentro dela, mas esse guardar, fora a pessoa ter o conteúdo dentro dela, a palavra de Deus, mas esta pessoa, ela vai viver a palavra, ela vai viver de acordo com o que está escrito, ela vai praticar tudo aquilo que ela aprende na igreja, que ela aprende quando ela lê a Bíblia dela em casa. Então, esse guardar os mandamentos, no caso, é praticar a palavra de Deus. E quando a pessoa ela vive de acordo com aquilo que Deus fala para ela, então é um sinal que esta pessoa ela ama a Deus. Então significa que se a pessoa não guardar os mandamentos, ou seja, não praticar a palavra, essa pessoa não ama Deus, não ama Cristo. Ainda que ela diga: mas eu amo o Senhor, eu amo a Deus, mas só que na prática ela infelizmente não está amando porque ela não está obedecendo. Então, o que define se amamos a Deus ou não é praticarmos a sua palavra. Por esse motivo, nós temos que meditar na palavra do Senhor, ler a Bíblia, não faltar na igreja para aprender mais e mais de Deus e assim obedecermos à sua vontade. Agora, vamos ver no versículo 16 o resultado de quando a pessoa ela ama a Cristo, ela ama a Deus, ela guarda os mandamentos. Olha só o que acontece. Verso 16. Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O que estava acontecendo? Jesus, ele iria ser crucificado, ele iria voltar para o Pai, e ele não estaria mais fisicamente
com os discípulos. Então ele está dizendo aqui que se os discípulos obedecessem a palavra, ele rogaria ao Pai, rogaria a Deus, e Deus enviaria outro Consolador para estar no lugar do Senhor Jesus. E esse Consolador aqui, que nós estamos vendo, é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, hoje para nós, quando obedecemos a palavra do Senhor, quando nós praticamos os seus mandamentos, Jesus ele roga a Deus, intercede a Deus por nós, e Deus envia o Consolador, o Espírito Santo nas nossas vidas. Ou seja, Jesus aqui estava dizendo que ele não iria deixar os seus discípulos sozinhos, mas o Espírito Santo queria substituí-lo, iria estar na vida dos discípulos. Continuando, versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus aqui ele está dizendo que o mundo não pode receber o Espírito Santo, Consolador. Então o que acontece? Tem muitas pessoas que de repente até estão dentro das igrejas, mas estas pessoas não receberam o Consolador ainda, não receberam o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E por que algumas vezes? Porque infelizmente ainda vivem para o mundo, não vivem para Deus, ou seja, não obedecem à palavra. Então, quando a pessoa ela vive para esse mundo, ela não obedece o que está escrito, ainda que ela busque o batismo com o Espírito Santo, mas ela não vai receber porque não está obedecendo a palavra do nosso Deus. Então, se nós queremos que o Espírito de Deus esteja nas nossas vidas, porque o Espírito Santo nas nossas vidas é Deus estando conosco. É até mesmo quando a pessoa ela recebe o Espírito de Deus, então isso é uma prova, é uma marca que esta pessoa, de fato e de verdade, ela pertence ao Senhor no mundo espiritual. É um exemplo. Antigamente, uma pessoa, quando ela tinha um exemplo, 2, 3 casas que seja, essa pessoa, ela colocava o selo nas casas dela. Então, quando alguém visse ali o selo daquela pessoa na casa, ela dizia um exemplo, essa é a casa do João, essa é a casa da Maria, essa é a casa de Pedro, a casa de fulano, de Beltrano. Por quê? Porque tem o selo da pessoa naquela casa. Um exemplo, a pessoa que ela tinha bois, ela colocava uma marca também nos bois, a marca dela, ali o nome dela, de repente. E o que acontece quando
aquele boi de repente fugia, se perdia, e alguém visse aquele boi, olhava para a marca que estava no boi e a pessoa logo deduzia, ó, esse boi é um exemplo. Ah, ele é do João. Ah, é do Joaquim, porque tem a marca dele. Então, no mundo espiritual, um exemplo, o diabo, quando ele vê que a pessoa ela tem o Espírito de Deus, ela sabe que esta pessoa é selada e essa pessoa pertence a Deus, e por esse motivo Satanás ele não pode tocar na vida dela. Ele pode até se levantar e vai se levantar, ele pode investir contra a pessoa, mas ele não pode entrar na vida daquela pessoa, porque dentro daquela pessoa habita quem? O Consolador, o Espírito Santo, que é a marca de Deus. Então, também até mesmo, por esse motivo, o cristão, aquele que professa a sua fé em Cristo, ele tem que ser selado, batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que habitar na vida dele, morar na vida dele. Que nem aqui, lê comigo de novo o finalzinho do versículo 17. Porque ele habita convosco e estará em vós. Habitar é morar. Um exemplo, você tem a sua casa, você mora dentro da sua casa. E no mundo espiritual, tanto para Deus quanto para o diabo, o ser humano, o corpo do ser humano, é considerado uma casa. Então, Deus ele quer morar dentro de você, quer fazer morada na sua vida, através do Espírito Santo, do Consolador. Mas lembrando, para que isso ocorra, fora buscar o batismo com o Espírito Santo, é necessário comprometimento com a palavra de Deus. Então, obedeça o que está escrito, viva de acordo com o que diz a Bíblia Sagrada, e Jesus vai rogar por você, e você vai receber o Espírito de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente, em nome de Jesus. Forte abraço, paz.